Nos últimos vídeos, nós aprendemos então que Tiago ele vai construir uma alta cristologia desde o versículo 1. Ele vai dizer que nós cristãos devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Essas diversas provações envolvem estados de doenças, de perseguições, de pobreza, de fome, enfim, diversos problemas ou diversas provações que nós podemos passar nessa vida. Incluindo essas provações, partimos do pressuposto que é Deus quem prova o crente. Nós aprendemos ali a partir do versículo 3, 4, que essas provações elas refinam a nossa fé. Como a prata e o ouro é refinado pelo fogo. A nossa fé vai ficando mais robusta. Nós vamos compreendendo melhor quem Deus é. Quando nós passamos pela provação da maneira correta, de maneira que essa provação ela produz perseverança, e essa perseverança, Tiago diz que ela não é o fim em si mesmo, mas que ela deve ter um tipo de ação completa. Nós estudamos ali a palavra télios, né, que alguns comentaristas traduzem aqui por completo no sentido de perfeito, e outros vão para um caminho no sentido de ser maduro. Nós aprendemos ali as perspectivas do Mu, que ele vai então trazer a ideia de integridade. O cristão, ele precisa ter integridade. Assim como Deus é íntegro. O Bloomberg vai dizer que o cristão ele vai passar por um caminho de maturidade, até que essa perfeição se conclua no escatom, nos últimos dias, na qual nós vamos estar diante de Deus e nós vamos ser libertos desse corpo do pecado. Agora, no versículo 5, Tiago ele vai continuar escrevendo e ele vai continuar a sua linha de argumentação. Então, vamos lá para a leitura do texto. Ivetis, rimon lipeter Sophias et Tito, para tu vison to theopas in haplos kemi, oni vison tos ke dothicete afto. Agora, Tiago vai trazer uma palavra muito importante aqui para a argumentação, que é a ideia de sabedoria. E nós vamos estudar esse contexto aqui do que é sabedoria. Lembrando, mais uma vez, que a mente de Tiago, isso é importante entender, está preenchida com o Antigo Testamento e com os ensinamentos de Jesus. Nós já vimos ali uma citação, né, sobre Jesus falando que nós precisamos ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Então agora, o Douglas Moo vai argumentar que o que Tiago está falando aqui nada mais é do que ensinamentos que o próprio Antigo Testamento, mais especificamente ali o próprio livro de Provérbios ensina. Tiago está motivando os cristãos a pedirem sabedoria a Deus. E o livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, diz: porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A palavra Sofia, então, é sabedoria. O Bloomberg vai explicar que a sabedoria bíblica não equivale somente à questão da inteligência ou do conhecimento, mas que é algo voltado à prática, ao modo prático de viver. Ou seja, a pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não expõe aquilo em práticas, é a mesma coisa de ser uma pessoa que não é sábia. Ou seja, basicamente, esse conhecimento e essa inteligência, ela desce para o coração de modo que ela se torna a prática da sua vida. Isso está ligado a alguém que é sábio, alguém que não só conhece, mas alguém que entendeu aquilo, alguém que pratica aquilo que diz conhecer. Então, o Dan McCartney, ele também vai falar um pouco aqui sobre sabedoria. E olha só o que Dan McCartney ele nota aqui, que a sabedoria ela não pode ser conquistada com esforço pessoal. E gente, isso aqui é muito importante a gente entender, porque Tiago aqui ele está abrindo um contexto de sabedoria e que para conquistarmos essa sabedoria precisamos pedir a Deus. Deus é quem dá a sabedoria. O homem por si só ele não consegue conquistar essa sabedoria por si mesmo, por seus próprios esforços. É por isso que Paulo muitas vezes vai fazer o paralelo da sabedoria que é do mundo e a sabedoria que é de Deus. É muito importante entender que existe um padrão de sabedoria na Bíblia. Quem é esse padrão? Deus é esse padrão. Então, a pergunta aqui, né, que fica para nós: qual é o tipo de sabedoria que temos buscado? Porque o padrão de sabedoria bíblica é o próprio Deus, é a sua palavra. Então, se buscarmos a este Deus, nós vamos obter sabedoria de acordo com o que Tiago está falando aqui.
E é muito importante entender e se despir daquele orgulho, né? Que muitas vezes nós somos tentados a ser levados para esse lado do orgulho, de achar que nós somos aqueles grandes sábios e de que nós conquistamos algum tipo de sabedoria por nós mesmos. Lembre-se, gente, de um conselho que eu vou dar aqui para vocês. Lembre-se sempre, o próprio texto de Provérbios, falando lá sobre a questão da prova, né, do ouro e da prata, diz que o homem que é provado é aquele que escuta as coisas e não se deixa, né, no sentido de não se deixar levar por elas. Não é errado recebermos elogios, desde que lembremos que somos pó, que não passamos de pó, que não passamos de uma neblina, que estamos aqui hoje e logo vamos passar. Tenham sempre isso em mente. A sabedoria aqui para Tiago é algo que nós não conquistamos, nós não nascemos com ela. Nós precisamos pedir a Deus. E é Ele quem dá a sabedoria. O Dan McCartney ainda vai trazer aqui para a argumentação algo interessante, porque ele vai interpretar a sabedoria algo além, né, da capacidade de viver. Ele vai dizer uma coisa importante aqui, para a nossa linha de argumentação, é que essa sabedoria é a capacidade divinamente concedida de viver de maneira piedosa, ou seja, de suportar até as próprias provações. Então, olha que interessante, aquilo que Deus requer de nós, Ele mesmo nos dá. É isso que o Dan McCartney está trazendo aqui já para a argumentação. E o próprio Blumberg ele vai dizer isso também, que a sabedoria é aquilo que permite permanecer firmes em tempo de provação. Ou seja, as provações que Tiago está falando lá no versículo 2, sobre considerarmos motivos de grande alegria, só é possível tendo sabedoria. Se sabedoria vai além, então, da habilidade de viver, mas vai no sentido de suportar as provações ou fazer aquilo que o próprio Senhor requer de nós, então essa questão da sabedoria aqui entra nesse sentido aqui que o Blumberg está falando. Ela nos permite permanecer firmes em tempos de provação e ela nos conduz. Olha a importância da sabedoria, gente. É ela que nos conduzirá à perfeição. Olha que interessante os paralelos aqui que Tiago ele vai demonstrando. E Deus, ele nos fornece essa sabedoria. Nós vamos estudar aqui no próximo slide. Deixa eu tirar a minha tela aqui. Desculpem. Aí, pronto, para não tapar. Vamos lá. Então, essa sabedoria Deus ele requer algo de nós que ele próprio nos dá de maneira gratuita. Mais uma vez, o Mu traz para a argumentação que a mente de Tiago está preenchida tanto com o Antigo Testamento quanto os ensinamentos de Jesus. Porque a questão de pedir a Deus aqui e ele fornecer é uma questão que está presente em Jesus. Lá em Mateus 7, peçam e será dado a vocês. O Blumberg também traz essa palavra, né? Tito, para a argumentação, dizendo que o tempo aqui presente da palavra sugere aqui uma questão contínua, né? É um pedido contínuo, um pedido que não acontece somente uma vez, como se fosse um ponto no gráfico, mas é o ato de pedir continuamente. E isso reflete a tradição de Jesus lá em Mateus 7,7. O Blumberg também argumenta que Tiago aqui provavelmente está refletindo essa tradição de pedir a Deus e Deus nos dará, certo? Sabedoria aqui nesse contexto de Tiago. Aqui eu quero explicar, para a gente entrar agora em uma questão profunda aqui do versículo, essa palavrinha aqui, haplos, tá? Porque agora vocês vão perceber que os comentaristas eles vão traçar aqui alguns caminhos diferentes uns dos outros, mas que eu entendo que são caminhos aí que se completam no final das contas. Lembram-se que eu disse que a questão da integridade vai ser muito importante aqui para o Douglas Moo? Pois é, olhem para vocês verem. Douglas Moo, estudando essa palavra haplos, ele, pegando alguns conceitos ali do Antigo Testamento onde essa palavra aparece, ele vai lá para Provérbios 10:9. Olha como a palavra aparece. Quem anda com integridade, ou seja, haplos, quem anda com haplos, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Douglas Moo, então, olhando esses versículos na Septuaginta, há outros versículos, eu só trouxe um aqui para a argumentação, ele entende que o foco de Tiago aqui, então, não é o que a NVI traduz aqui, haplos, como generosidade, ou o que a A21 aqui traduz como livremente. Douglas Moo entende
que essa palavra aqui não está enfatizando tanto a generosidade de Deus, mas está enfatizando a integridade de Deus. Ou seja, Deus dá a sabedoria porque ele é íntegro, porque parte do caráter de Deus ser íntegro. Olha que interessante isso, gente. E por Deus ser íntegro, ele requer que nós também sejamos íntegros. Então, pedir sabedoria a Deus requer a integridade da nossa parte, e nós vamos ver isso claramente no próximo versículo, e o Douglas Moo ele já adianta e traz isso para a argumentação. O Blumberg aqui, se vocês forem ver a argumentação dele, ele entende que a palavra, né, que na verdade a frase «haplos kemi onivisontos» dá um entendimento mais ou menos de sem reserva mental, né? O termo em inglês é esse, without mental reservation, e o Blumberg entende aqui então que a palavra está muito ligada à questão, o mais parecido aqui com a tradução da A21, a questão de Deus, ele dá a sabedoria de um modo livre, sem hesitação, liberalmente, né? Essa é a argumentação que o Blumberg traz. Então ele entende que essa ênfase aqui, haplos, é nesse sentido. Então, Deus ele dá a sabedoria de um modo sem hesitação. O Dan McCartney, ele, diferente aí do Moore e diferente do Blumberg, ele já enfatiza esse caráter generoso de Deus. Ou seja, Deus ele dá a sabedoria, de acordo aqui com a NVI também, né? Porque o seu caráter é de um Deus generoso. E é por isso que ele não reprova ninguém, né? Ninguém no sentido que chega a ele com a fé verdadeira. Nós vamos aprender isso no próximo versículo. E olha que interessante, porque nós estamos diante aqui de três perspectivas, e nós aprendemos que as três perspectivas, elas dizem um pouco sobre o caráter de Deus. Porque nós sabemos que, baseado em versículos muito mais claros, que Deus ele é íntegro. Nós sabemos também, em outros versículos muito mais claros, que Deus ele é generoso. E nós sabemos também, né, de acordo com a própria oração aqui de Jesus, que Deus ele nos concede aquilo que é da sua própria vontade livremente, ou seja, sem hesitação, né? Então, olha que interessante, nós estamos vendo características aqui de Deus que os próprios exegetas aqui eles tendem a enfatizar mais do que o outro. E eu gostaria de vir até aqui, porque o próximo versículo, versículo 6, nós vamos dar uma ênfase nele, ele é um pouco longo. Então, para que o vídeo não fique muito longo, né, muito extenso, eu vou parar por aqui e continue estudando, continue lendo a carta de Tiago várias vezes, tá? Sempre que vocês tiverem uma oportunidade, leiam várias vezes aí, pelo menos o capítulo 1 várias vezes. Deixem com que as palavras das Escrituras façam sentido, né? Deixem que as palavras da carta de Tiago comecem a fazer sentido na mente de vocês, até vocês conseguirem montar essa linha de raciocínio clara do que o texto quer dizer. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.